Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Semana da Meditação. Estamos hoje na aula 4, aula em que nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, às nossas reflexões sobre essa dinâmica da meditação, sobre o que de fato acontece aqui no nosso mundo interno quando a gente senta para meditar. E eu deixo aqui sempre o convite para vocês, né? Para que a gente faça a nossa prática durante pelo menos 10 minutos, é o mínimo que a gente pode fazer por dia. Sejam todos bem-vindos, boa noite Norcília, boa noite Luísa, boa noite Luzia Prado, boa noite Tiaguinho, boa noite Mariana, boa noite Maria Augusta, boa noite Catarina, boa noite João Franco, boa noite para todas vocês, boa noite Sueli, que acabou de entrar aí. Antes da gente iniciar os nossos estudos, as nossas reflexões aqui, eu sempre peço para vocês, e é uma coisa que a gente não cansa de pedir, para que vocês curtam aqui nesses coraçõezinhos que estão subindo aqui, tem um coração, então derrete o dedo aí, aperta o dedo para que o Instagram entenda que essa live é relevante e mais pessoas possam também receber esse conteúdo. Aproveitando que a gente está aqui no início, enquanto as pessoas vão entrando, já tem um aviãozinho aqui embaixo, já clica nesse aviãozinho aí e já escolhe mais ou menos umas 5 pessoas para você chamar para essa live. Eu estou escolhendo 5 pessoas nesse exato momento para entrar na live. Espero que você esteja aí fazendo a mesma coisa para a gente convidar mais pessoas para estar presente com a gente aqui nesse momento em que a gente está aprendendo a reconhecer os elementos da nossa casa mental e também enriquecer a nossa prática de meditação, porque o principal objetivo aqui é enriquecer a nossa prática meditativa. Então, como eu já disse nas 3 aulas anteriores, né, existem vários conteúdos. Essa Semana da Meditação ela está sendo muito baseada num processo de 21 dias que eu ofereci aqui há um tempo atrás. Então eu estou aqui compilando as informações de 21 dias de treinamento, de aula, de ensinamento em uma semana para compartilhar com vocês o que há de melhor para que a gente compreenda esse mecanismo da meditação. E não só o fato de parar e meditar, mas também de observar o que está acontecendo e o que acontece dentro de você. E antes de começar aqui o nosso assunto de hoje, já quero perguntar, e todo dia eu vou fazer essa pergunta para não deixar vocês aí ficarem desatentos a isso, porque não adianta a gente ficar aqui conversando, não adianta a gente ficar aqui refletindo se não tiver prática. Então, por favor, quem tá aí, presente e já estiver praticando a meditação, levanta a mão para eu saber quantas pessoas já estão cultivando esse hábito, mesmo que esteja começando agora, mesmo que tenha aceitado esse convite nesse momento para meditar, para praticar a meditação, já levanta a mão para eu saber quantas pessoas estão praticando de fato e estão observando essa dinâmica interna acontecendo. Então, já tem Beth Ribeiro levantando a mão, Nelly levantando a mão, Sueli levantando a mão. Então, a gente já tem aqui pelo menos umas 3 pessoas praticando, né? 3 pessoas que eu estou vendo visualmente aqui, que realmente tiveram coragem de levantar a mão e dizer que está praticando pelo menos esses 10 minutinhos, que é o básico do básico do básico do básico, para a gente iniciar uma prática e criar aprofundamento nessa prática. Já tem mais gente levantando a mão: Catarina, Mariana, Maria Augusta, a Luzia Prado, a Nunes. Então, já tem mais pessoas aí levantando a mão, já tá tendo coragem, né, de aparecer aqui para mim, para eu visualizar vocês, porque se vocês não comentam, eu não sei quem tá aí. Então, parabéns para todas vocês que conseguiram aí levantar a mãozinha, interagindo comigo aqui um pouquinho, mas também reafirmando esse compromisso diário de praticar, mesmo que seja 10 minutos. 10 minutos, gente, ao longo de 8 semanas, cientificamente, né, já foi comprovado, já tem vários estudos que comprovam que 10 minutos por dia durante 8 semanas altera
a estrutura do nosso cérebro, previne doenças neurológicas. Então, se a gente já começa desde já, a gente já vai cultivar esses benefícios assim ao longo de toda uma vida. Então não adianta a gente, não espera, né? Mais nem um minuto, já começa a praticar desde já. Fabi também tá chegando aí agora e já levantou a mãozinha. Isso daí, Fabi. E aí a gente já falou aqui, né? Daqui nos nossos conteúdos, a gente falou do mundo interno, falou do mundo externo, a gente falou dessa dinâmica do efeito manada, quando a consciência está dormindo, o efeito manada toma conta, porque os hóspedes, os nossos queridos elementos da nossa casa mental, eles ficam no poder, eles dominam toda a nossa estrutura, todo o nosso campo mental. Então, aí é que mora o nosso grande desafio, que é despertar a consciência, despertar essa chama que existe dentro de nós, que ilumina o campo mental. Então, pensa na consciência como se a consciência fosse uma chama. Pensa na consciência, vamos pegar a analogia de uma vela e vamos imaginar, fazer esse exercício imaginativo. Imagine que existe uma vela aí, você, né, é essa estrutura analógica, em uma analogia a gente está fazendo isso agora, você está aqui na sua frente com uma vela, né? A vela tem a parte lá da parafina, tem a parte que sustenta essa chama, tem o pavio lá no meio, né? E aí, quando a gente acende, a gente tem uma chama aqui em cima. Essa chama, quando está acesa, a gente tem uma consciência desperta. E aí, o que acontece? Às vezes, a nossa consciência, como eu já disse na aula de ontem, a nossa consciência está anestesiada. O pavio da nossa consciência, digamos assim, molhou. Tá molhado ali, né? E a gente não consegue acender. Então, essa chama acesa, ela gera um campo, ela gera um halo luminoso. Então, a nossa consciência, ela gera o campo mental na qual a consciência atua. E esse é um conceito do campo mental que Emmanuel, em uma das obras do Chico, coloca pra gente como ensinamento, que a consciência, que o campo mental é onde a consciência atua, mas quem gera o campo, o halo luminoso ao redor, esse forma o campo, é a consciência, é a luz da consciência. Então, quanto mais consciência eu tenho, quanto mais desperta a minha consciência está, quanto mais a minha chama cresce, mais o meu campo mental ele vai sendo iluminado. Ele vai sendo iluminado e eu consigo reconhecer vários dos elementos que estão aí nesse campo que é mental. O Dom Miguel Ruiz chama esse campo de terreno fértil da nossa mente. Então, a importância da gente acender essa chama da consciência, acordar a consciência, é justamente para a gente reconhecer quem a gente é por dentro, criar intimidade, criar luminosidade dentro do nosso ser, ou seja, lá naquele pavio, né, mora o que é a essência da nossa alma, do nosso espírito, e a gente precisa acender. E aí tá um objetivo mais profundo da prática da meditação. Então a gente inicia a meditação falando sobre essa arte de despertar a consciência através de técnicas. Dentro do contexto das práticas meditativas, a gente tem milhares de práticas de meditação. E algumas hoje, mais atualmente, estão ficando conhecidas como práticas de mindfulness, né? Que existe aí um contexto mais laico de técnica. Olha, começa por aqui, faz assim, vai por esse caminho, mas a intenção lá no final de tudo é você se conectar com a essência do seu ser, que é essa luz da consciência, é algo maior dentro de você e mais profundo. Então a gente começa a observar esse despertamento da consciência vendo a longo prazo. Hoje o que a gente está fazendo aqui é plantar sementinha, sabe? Arar terreno, tirar ervas daninhas, ver o que fica, ver o que não fica, o que pode ser transformado, o que eu vou precisar jogar fora. A gente está no processo de limpeza e as técnicas auxiliam nisso, até que eu ganho profundidade na minha prática. E isso, gente, demanda
tempo, isso demanda prática. Então, como eu disse, não adianta eu ficar aqui falando, vocês ouvindo, se vocês não praticarem. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, o objetivo do dia é colocar isso tudo em prática. Para quê? Para que essa chama luminosa da sua consciência possa se manter acesa. Hoje, quem está começando a meditar hoje, talvez essa luzinha da consciência ainda esteja um pouco fraquinha, né? Ainda esteja ali numa semi-anestesia, num estado ainda de dormência, tipo, tô acordando, tá começando a abrir os olhos, né? Tá começando a gerar mais clareza, mais lucidez. Então, às vezes, essa chama tá fraquinha ainda, mas existe luz. Existe uma faísca luminosa aí dentro de todo mundo. E cada vez que você vem aqui e me escuta, cada vez que você escuta uma live de uma outra pessoa, isso vai alimentando a sua chama, vai nutrindo o seu terreno mental de coisas mais benéficas, de coisas mais úteis. Então, procure cada vez mais nutrir esse terreno da sua mente para que essa chama luminosa se sustente e o seu campo, o halo luminoso que essa chama gere, fique mais fortalecido e maior. Então, quanto maior a sua chama, maior o campo de atuação da consciência. Quanto maior a sua chama, maior o seu campo de atuação. Maior você pode, inclusive, ativar outras pessoas. Então, isso é muito importante num processo de crescimento aí exponencial, né? A gente ativa aqui uma pessoa, é como se eu estivesse segurando a minha chama aqui acesa e eu estivesse compartilhando a minha chama com cada pessoa que está assistindo essa live hoje e vocês compartilhando a chama de vocês que está acendendo nesse momento com outras e outras pessoas e assim a gente vai iluminando o todo. Então, falar de meditação, a gente fala de tudo isso. E hoje eu tô colocando isso, até tá fora do meu script aqui, do meu roteiro para a aula de hoje, ter falado sobre isso, mas eu senti muito de falar, né, nesse momento, sobre essa chama da consciência, que a gente precisa despertar, sair desse efeito manada, tomar posse da nossa vida, tomar posse de quem a gente é. Então, esse fica o convite aqui para todos vocês que estão me ouvindo. E diante de tudo isso, uma vez que a consciência se desperta, uma vez que a consciência começa a sair desse estado de adormecimento, de entorpecimento, como a gente está lendo no livro dos 4 compromissos, como é que a gente lida com esses hóspedes, né? Como é que você, enquanto consciência, se relaciona com os hóspedes, com esses elementos da sua casa mental? Como é que você se relaciona com eles? Porque, como eu disse ontem, eles moram numa casa que não tem nada, não tem parede, não tem teto, não tem porta, mas é uma casa infinitamente grande. Ela é assim um campo enorme, né? Então, como é que eu me relaciono com esses elementos que não tem para onde ir? Eles não vão sair da sua casa mental, porque eles fazem parte da sua personalidade, do conjunto que forma, inclusive as estruturas do seu ego, da sua personalidade, da sua persona. Então, eles não têm para onde ir, eles não vão calar a boca, eles não vão ficar quietos, eles não vão silenciar. Então, uma das coisas que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça é que meditação não é silenciar a mente, não é silenciar esses elementos da casa mental. Ainda mais quando a gente está começando, quando a gente é principiante nessa prática. Eu sou principiante nessa prática. Então, os elementos da minha casa mental barulham o tempo inteiro. Então, a cada momento vai vir voz julgadora, a cada momento vai vir o intelectual, a cada momento vai vir um monte de memória, a cada momento vou ter emoções, reações químicas no meu corpo acontecendo. Então, meditação, que isso fique bem claro, não é silenciar nenhum dos elementos da casa mental, não é expulsar nenhum dos elementos da nossa casa mental. Pelo contrário. Então, como é que você se relaciona com esses elementos que moram dentro de você? Então, comece a observar aí na sua prática
Tenta se recordar na sua prática, tá lá sentada para meditar, como é que você se relaciona com esses elementos? Ah, vem o pensamento, vem uma memória, e aí? O que você faz? A maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas lutam, elas querem excluir, então começa um combate, eu não posso pensar, eu não posso lembrar, eu não posso ficar gerando pensamento, eu não posso isso, eu não posso assado. Então entra no conflito, no confronto o tempo inteiro. E aí, o que geralmente quando a gente faz isso demonstra, né? Quando a gente está ali querendo expulsar os elementos, querendo excluir os elementos da nossa casa mental, a gente começa a perceber que a gente gera, ao invés de diminuir esses conflitos internos, a gente acaba entrando cada vez mais nesses conflitos internos. E quando eu entro, né, quando eu tento de alguma forma e com toda a minha energia controlar a natureza desses elementos da nossa casa mental, o que eu faço? O que acontece quando eu quero controlar, quando eu quero silenciar, quando eu quero expulsar os elementos da casa mental? O que acontece? O que acontece quando eu quero tirar eles de dentro de mim? Isso acontece com grande frequência, porque essa dinâmica de conflito, de luta, de confronto, acontece um movimento inverso. Ao invés de realmente expulsá-lo, ao invés de realmente silenciá-lo, tem o efeito contrário. Eles ganham mais poder. Lembra que eu disse ontem que os elementos da nossa casa mental querem o quê? Querem a nossa atenção. Quando eles capturam a atenção da consciência, o que acontece com a consciência? A consciência, ela fica adormecida. E os elementos da casa mental ficam o quê? Grandes. Porque lembra que eu disse ontem? Os dois poderes que a consciência tem é de observação e de cocriação. Então, quando a consciência está aí, tentando se fortalecer, interage com os elementos da nossa casa mental, interagiu, adormeceu, porque se misturou. Então, todas as vezes que eu fico no controle, eu quero controlar a natureza desses elementos, eu quero calar, eu quero silenciar, eu quero que eles parem, eu estou dando poder a esses elementos. E aí, eles crescem. E a maioria desses elementos, eles fazem de tudo para capturar a atenção da consciência, para capturar o poder co-criador dela, para que eles possam crescer e tomarem conta de você. E aí você fica completamente dominada, governada por esses elementos da sua própria casa mental, enquanto você deveria estar liderando cada um deles. Então, a maioria de nós, quando começa a meditar, e esse é um dos grandes equívocos das pessoas que estão começando, é ter essa intenção de controlar. Então, a maioria de nós, quando começa, quer controlar os elementos, quer expulsar, quer silenciar, mesmo sabendo que isso não é possível. Faz sentido isso para você, mesmo sabendo que não é possível, por exemplo, silenciar a voz julgadora? A gente quer silenciar a voz julgadora a todo custo. E aí eu costumo dizer que não é silenciar, é modular a altura. Se eu estou consciente, eu modulo, porque às vezes a voz julgadora é muito alta. E ela é tão alta que quer controlar a casa mental, a minha casa mental, quer controlar aqui, totalmente geral, a voz julgadora. E aí eu começo, se ela tá muito alta, eu começo a querer controlar tudo, todas as situações. E mais, eu quero controlar a casa mental de outras pessoas, para controle geral, né? Então, se a voz julgadora fica muito alta, ela domina a minha casa mental, anestesia, adormece a consciência, eu passo a querer controlar tudo e todos, as pessoas, a casa mental do outro, e nesse movimento de querer controlar
tudo e todos, enquanto a minha consciência dormiu por causa disso, porque eu entreguei todo o poder para a avó jogadora, a gente gasta muita energia, muita, porque controlar a casa mental, a minha própria e a dos outros, já é um trabalho assim gigantesco. Então eu quero controlar algo incontrolável. Faz sentido isso aí para vocês, tá? Tá ficando claro? Então, controlar gasta muita energia. É por isso que na prática da meditação, a gente abre mão do controle. A gente faz o quê a partir dessa atitude meditativa? A gente observa os elementos da nossa casa mental. Então, ao invés de controlar, o que a gente faz? A gente abre mão do controle. A gente abre mão de querer silenciar esses elementos, porque a gente sabe que numa dinâmica mental, a nossa mente não foi feita para ficar sem pensamento. Então, quando a gente ouve, né, essa coisa, meditar, eu vou ficar sem pensamento, são práticas avançadíssimas de meditação, avançadíssimas. Hoje, a gente, eu, você que está aqui ouvindo, de verdade, nós somos, assim, ó, bebês na prática da meditação. É por isso que a gente tem que começar de algum lugar. Então, o primeiro lugar é começar a despertar, é começar a observar a dinâmica interna. Tem pensamento. Nossa, Manu, enquanto eu tô ouvindo a Manu, eu tô lembrando de coisas. Nossa, quando eu tô ouvindo aqui a Manu falando, nossa, tá me vindo uma emoção. Às vezes, quando a gente fala da consciência, vem uma emoção, tipo, parece que isso é verdade, uma sensação de entusiasmo, parece que o coração ficar aquecido, porque a alma sente que aquilo é verdadeiro. Nossa, quando a Manu tá falando, eu tô lembrando de um livro que eu li e que, nossa, faz sentido com isso que ela tá falando. Então, tudo isso tá acontecendo agora. Qual que é a diferença? Eu estou vendo isso acontecer. Eu estou reconhecendo que isso está acontecendo. Eu estou tendo consciência que isso está acontecendo nesse momento. Então, se eu estou aqui falando com vocês, eu estou prestando atenção nas palavras, mas ao mesmo tempo eu estou com o pé aqui no meu cachorro e eu estou sentindo ele nos meus pés. Então, eu estou reconhecendo que está vindo o quê? Sensação desse toque no chão, desse toque aqui no meu cachorro. Então, isso tudo é estar presente com essa consciência desperta. E aí eu não tô nessa postura de controlar, eu simplesmente estou acolhendo o que está acontecendo. Eu acolho pensamento, lembrança, emoção, sensação, tudo isso acolhe. Ao invés de querer ficar aqui, ó, expulsando, controlando, que seja exatamente assim, julgando, analisando. Quer ver como a gente começa a controlar a casa dos outros? Começa a imaginar aí, você acorda, aí você no café da manhã senta na mesa do café aí com seu filho, com seu marido, seja lá quem for, e você já começa com o seguinte julgamento. Você olha para essa pessoa aí do seu lado e fala assim, nossa, você acordou mal-humorado hoje, né? Tá com a cara fechada. Isso já é a voz julgadora querendo controlar o humor da outra pessoa e como ela acordou. Faz sentido isso aí pra vocês? Aí chega na hora do almoço, alguém faz o almoço aí e aí começa a seguinte pergunta: e aí, você gostou do almoço? Né? A pessoa querendo controlar o gosto da outra pessoa. Então, tudo isso acontece pela dinâmica da voz julgadora. Agora, eu quero controlar? Como é que eu vou, de fato, controlar a minha casa e a casa do outro? Não tem como. Então, a gente gasta muita energia querendo controlar as coisas, né? A voz julgadora querendo controlar tudo, criticando tudo, julgando tudo, analisando tudo, comparando tudo. Então, começa a observar o volume da sua voz julgadora. Maria Augusta, que está aí me ouvindo, ó, a gente estava agora há pouco falando sobre isso, né? Observa o volume da sua voz julgadora, porque às vezes ela toma conta de toda a sua casa mental, porque ela fica
maior do que o Hulk dentro de você. A gente usa a analogia aqui com o Hulk para falar da raiva, né? Mas imagina que esses elementos são seres dentro de você. E uma vez que a gente dá atenção, uma vez que a gente dá o poder da consciência para esses elementos, eles crescem muito e faz você gastar muita energia, muita, mas muita energia. Um outro exemplo muito presente, especialmente na minha vida, é o seguinte: eu tenho uma avó julgadora muito monstruosa em relação ao trânsito. Então, todas as vezes, vou colocar assim para ficar bem exagerado mesmo, todas as vezes que eu vou sair para dirigir, é como se eu levasse, sabe, uma injeção daquelas que deixa a gente com anestesia geral, e aí a avó julgadora toma conta, e aí eu começo, nossa, como o trânsito tá lento, nossa, como as pessoas andam devagar. O que é isso? Vó julgadora no comando, tomando conta geral da nação aqui da casa mental, da minha casa mental. E cada vez que eu vou dando corda para essa voz julgadora, mais ela cresce. Então eu começo, né? Anestesiou aí a consciência, porque na hora a gente fica anestesiada e a gente, quem vem pro volante é a voz julgadora. E a voz julgadora fica comparando, a voz julgadora cresce, a voz julgadora fica julgando, tá tudo muito lento, tá tudo muito devagar, as pessoas não andam rápido, e nisso tudo vai convocando o quê? As emoções que descarrega adrenalina, cortisol na corrente sanguínea, você começa a ficar irritada, estressada, ansiosa, e aí de repente vem a lembrança que faz você lembrar que tal dia você se atrasou, e aí vem o pensamento que você começa a pensar e a trazer ideias de como, por exemplo, assim, nossa, o trânsito de tal cidade é melhor do que aqui, nossa, e se fosse em tal cidade? Então começa a vir as referências, né? E aí você fica nesse looping. Enquanto você não desperta, você não sai desse looping. Enquanto eu não desperto, eu não saio desse looping da voz julgadora. Então a solução é eu parar, respirar e começar a encontrar um lugar de repousar, para repousar a minha consciência, para ancorar. O que a gente faz para fazer isso? No corpo. O que eu estou sentindo? O que está acontecendo comigo aqui nesse exato instante? Por que eu estou ficando acelerada? De que forma que a meditação nos ajuda no autoconhecimento de todas as formas? Bea legal que tu colocou aí. A prática da meditação, talvez, como eu disse na primeira aula, é a cereja do bolo do processo de autoconhecimento. Sem meditação é muito complicado ter processo de autoconhecimento, porque a meditação te coloca no caminho para dentro, porque a maioria das pessoas está com o olhar para fora. E aí a meditação te faz enxergar o que está aí dentro de você que está mobilizando, está ativando emoções, estados psicológicos, ansiedade, depressão, pensamentos, crenças limitantes, distorcidas, preconceitos, julgamentos, ideias equivocadas, memórias ruins. Então, sem a meditação, não há como você reconhecer. E aí a gente acha que meditação é só ficar sentada, né, em lótus lá, fazendo o mantra Om. Não, essa é uma técnica. E por isso que eu gosto muito dessa expressão, uma atitude meditativa nos convida ao estado de presença plena. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço desta forma? Por que todas as vezes que acontece essa situação, por exemplo, a do trânsito, porque isso é algo que acontece comigo, eu fico muito maluca quando eu tô no trânsito, então essa voz julgadora me acelera muito no trânsito. Então por que todas as vezes que eu entro no carro eu vou ficar irritada, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar agitada, acelerada? E aí eu começo a pensar em soluções. Como é que eu posso, reconhecendo que eu tenho essa característica, em especial com o trânsito, que é o exemplo que eu estou trazendo da minha vida aqui, o que eu posso fazer para melhorar isso na minha vida, né, Sueli, que está aí
assistindo a gente, a Nelly. Então eu comecei a fazer práticas de meditação no carro e ativar um sinal de atenção plena para fazer o quê? Para diminuir a intensidade da minha voz julgadora. Ela vai desaparecer? Ela vai desaparecer? Não vai desaparecer, porque ela não tem para onde ir. Ela vai ficar do tamanho que tem que estar. Só, o tamanho que tem que estar, pronto. O tamanho que ela deve ficar, porque quem está no comando precisa ser a minha consciência, não ela. Então, a gente começa a praticar e ativar sinais de atenção plena. O que eu comecei a colocar? Músicas que me deixem mais tranquila, que me resgatem essa consciência. Eu comecei a prestar atenção na minha respiração, principalmente nos meus ombros. Então, todas as vezes que eu começo a perceber os ombros mais tensos, eu dou o comando relaxa, porque o corpo vai acostumando. Então, relaxa. Coloca às vezes uma palestra para ouvir enquanto estou no movimento. Então, tudo isso vai ancorando e vai criando um terreno mais favorável para que a minha consciência fique acordada, para que eu não seja dominada pela voz julgadora, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Então, tudo o que os nossos elementos da casa mental quer, tudo que eles fazem é para chamar atenção. É que nem criança pequena, né? Criança pequena, às vezes, elas fazem de tudo para chamar a atenção dos pais, até pintar as paredes, né? Para chamar a atenção dos pais. Então, os nossos elementos vão fazer de tudo para chamar a atenção da dona da casa, da consciência, porque eles querem receber o quê? A atenção, que é capturar aquela atenção que a consciência quer, porque quando eles capturam essa atenção, o que acontece? Eles absorvem um poder, e esse poder tem um nome que se chama cocriação. Cocriação por quê? Tudo que a consciência foca cresce. Então, a voz julgadora capturou a consciência, a voz julgadora ficou grande. A emoção capturou a consciência, a emoção ficou grande, e assim sucessivamente. A lembrança capturou a atenção da consciência, a memória fica gigantesca, e a memória dita, né? Você vai lembrar disso milhares de vezes ao longo do dia, faça-se cumpra. E é assim que vai acontecendo com a dinâmica de capturar a consciência, aprisionar, adormecer a consciência. A Nelly está dizendo assim, a prática da meditação faz a gente perceber o nosso comportamento com a gente mesmo diante das situações. Sim, a prática da meditação nos ajuda a desenvolver uma inteligência emocional, que é justamente isso, compreender como é que eu reajo nas circunstâncias e nas situações da vida. Nas situações, com as pessoas e até com você mesmo, porque às vezes você não está interagindo com o outro, você está se relacionando com você. Por que é tão difícil quando deu o boom da pandemia, foi tão difícil ficar em casa? E muitas pessoas ficaram sozinhas, e por que foi tão difícil? Porque não consegue relacionar consigo mesmas. Então, às vezes, o nosso comportamento não é só com o outro, mas é com a gente, principalmente com a gente. Então, a meditação ajuda nesse processo também. Então, todas as vezes, o primeiro ensinamento aqui que a gente está tendo é que a gente não, né, na postura meditativa, a gente não controla os hóspedes. Essa atitude de querer controlar faz com que a consciência adormeça, se misture. E aí, nessa mistura, ela fica aprisionada pelos elementos da casa mental. E quando isso acontece, não tem meditação, tem ruminação, tem distração, tem um monte de outras coisas, menos meditação. Então, o primeiro ensinamento de hoje é justamente esse. Vai meditar, acho bom vocês anotarem isso, vai meditar, vou ativar esse sinal de atenção plena, vou praticar uma prática formal ou informal, vai ativar essa atitude meditativa, não se incomode. Não se incomode com absolutamente nada. Por isso que a postura aqui é da observação.
né? Porque assim, se eu tô acordando a consciência e tudo que os elementos da casa mental vai fazer é para chamar a atenção, então eu tenho que ir com essa atitude de não me incomodar com nada, porque eles vão fazer de tudo para capturar a sua consciência. Então, quando você tinha 3 pensamentos, você vai começar a ter 30. Se você experimentava, sei lá, 5 emoções, 3 emoções, você vai experimentar o dobro. Se você tinha 2 ou 3 lembranças, você vai ter milhares. Então, o primeiro ensinamento, quando a gente começa a meditar, é justamente esse. Não se incomode com absolutamente nada. E a partir dessa atitude de não se incomodar, é que a gente se coloca numa postura de abertura a tudo que acontece nesse exato instante. Então, o que está acontecendo aqui e agora? O que está acontecendo aqui agora? Você me ouve, tem o som da minha voz, talvez você esteja ouvindo o som da música que está no fundo. Não se incomode, apenas observe. E eu começo, nossa, mas a música tá baixa, ou a música tá alta, nossa, mas a luz tá diferente, nossa, mas tá escuro. Julgou, tá interagindo, acabou a meditação. O que a gente faz? Volta, recomeça, observe. E é nesse momento que quando a gente começa a meditar, a gente adota, quando os elementos da casa mental começam a ficar mais agitados e a gente engaja aí nesses pensamentos, nessas lembranças, nessas emoções, a gente começa a adotar 2 estratégias. Quem é que fez o desafio de 21 dias que vai lembrar dessas 2 estratégias? A Nelly tá por aí, a Sueli também, acho que a Beth também fez. Quem é que fez o desafio dos 21 dias? Coloca para mim qual é as 2 estratégias que a gente adota nesse início da prática meditativa. Quem é que lembra? Já coloca para mim, já curte, envia aí para os seus amigos a nossa live, para eu falar para vocês qual é essas 2 estratégias que são os elementos da prática da meditação. Me contem aí pelos comentários. Alguém vai me escrever qual é essas 2 estratégias? Alguém tá lembrando? Acolhimento, a Maria Augusta. Acolhimento é essa estratégia de não se incomodar. Então, eu não me incomodo, eu acolho tudo que está acontecendo, né? Essa faz parte, o acolhimento faz parte dessas estratégias, né? A Nelly tá ali, ó, escolher o elemento âncora. Isso aí, Nelly, faz parte também das 2 estratégias. A modulação, ela também faz parte da estratégia, mas não nesse sentido que eu tô colocando aqui para ativar a consciência, né? Uma vez que a consciência ativa, a consciência é que modula o som, modula o volume depois, né? Baixo, alto, e aí eu já começo a tomar escolhas, decisões através dessa modulagem, mas antes tem essa consciência que precisa ser desperta, né? Então vamos lá, as 2 estratégias, anotem. Vou começar a meditar, eu já vou com esse ensinamento, não vou me incomodar. Por exemplo, hoje aqui em casa, eu desde de manhã, logo cedinho, hoje tá cortando o jardim aqui, então hoje fez barulho o dia inteiro de cortador de grama. E aí eu fui meditar, e na minha prática da meditação, o que acontecia? Vinha o som da máquina de cortar a grama, e aquele dum o tempo inteiro na cabeça. Então, qual que é a atitude? Tá acontecendo isso, eu não vou me incomodar com o som do cortador de grama, que eles estão cortando lá embaixo. Eu preciso fazer o quê? Acolher esse som na minha dinâmica, acolher esse elemento sonoro na minha prática e talvez fazer desse elemento o meu elemento âncora, porque é o mais evidente. Então, a gente também usa a inteligência quando a gente está meditando. Por isso, quando a gente está na prática da meditação, não é que eu vou ter um vazio completo de pensamentos. Não, isso não vai existir tão cedo.
Então eu tenho que começar a perceber, reconhecer e logo acolher tudo que está acontecendo. Certo, Norcília, que me perguntou hoje sobre o pensamento? Os pensamentos vão continuar existindo, mas a intenção aqui, a postura é não se incomodar com os pensamentos. Um pensamento, outro pensamento, eu observo esses pensamentos. O Breno acabou de entrar, seja bem-vindo, Breno, saudades de você. Então, duas estratégias que eu vou colocar, falei 3, mas são 2, né? 2 estratégias vocês já sabem, eu tô falando isso desde a primeira aula. A primeira estratégia, quando a gente começa a meditar e os elementos começam a ficar agitados, é essa: a consciência tem que observar. Esse é o primeiro direcionamento, observar cada coisa que está acontecendo. E aí, como é que é essa observação? Essa observação é uma observação qualificada. O que significa ter uma observação qualificada? E aí já anota. Observação qualificada é uma observação que não tem crítica, não tem julgamento, não tem expectativa, não cria nenhum tipo de avaliação, não espera absolutamente nada. Pelo contrário, é por isso que o acolhimento e a abertura faz parte do processo da observação. Então, a consciência observa de uma forma qualificada. Isso quer dizer sem julgamento, sem crítica, sem expectativa, sem esperar absolutamente nada. Isso quer dizer que a consciência observa de forma compassiva. A consciência observa com compaixão. Ela acolhe tudo que está acontecendo com compaixão. Aí vem o pensamento assim: amanhã vence tal boleto. Pensamento, observe. Não precisa reagir, interagir, nada. Não se incomode com o pensamento. Não faça absolutamente nada, só nota, pensamento. E aí, esse pensamento, amanhã vence um boleto, vai embora. E em seguida, vem outro, de novo. Não se incomode, observe com compaixão. Sem crítica, sem julgamento, sem expectativa, sem esperar absolutamente nada. Por exemplo, nesse momento, o meu cachorro arranhando a porta. Tá acontecendo aqui agora. Acolha. Acolha, é um som que apareceu aqui no meio da live e vai aparecer talvez outras vezes. Então, isso é acolher o presente, o estar presente aqui e agora. E a meditação é isso. Veio a distração, o som. Distraiu. O que eu faço? Volta. Não se incomode, volta para a sua prática. Qual é a sua prática? Observar. Observar o elemento da sua casa mental, os pensamentos. Então lembra, a consciência, quando ela observa, a consciência não fala, a consciência não julga, a consciência, ela acolhe, ela observa os elementos da casa mental. Quem fala, quem julga, quem critica, quem esperneia, quem dá birra aí dentro da sua casa mental, são os hóspedes, são os elementos. A consciência não faz isso. A consciência só observa, certo? Essa é a primeira estratégia, observação. A segunda estratégia, que a consciência, para a consciência observar, na verdade, a consciência, ela precisa de um elemento âncora, ela precisa de um elemento de apoio, porque se ela fica só na observação dos elementos da casa mental, se ela estava adormecida, se ela estava fraquinha, se ela estava desnutrida, você acha que ela vai conseguir observar por muito tempo? O que vocês acham aí? Então, se a consciência acabou de sair daquele estado profundo de entorpecimento, de anestesia, de coma, então ela ainda está fraquinha, está desnutrida, você acha que ela vai conseguir observar por muito tempo esses elementos? Não vai. E essa observação, às vezes, pode cansar a consciência.
Então, para ela ficar mais forte e conseguir permanecer na prática por mais tempo, a consciência para observar, ela precisa de um elemento âncora, ela precisa de um elemento de apoio, porque se ela não tiver esse elemento de apoio, ela vai se misturar com muito mais facilidade. Então, eu consigo observar, mas eu não consigo por muito tempo. Então, a consciência vai precisar desse apoio, desse repouso, para onde ela pode voltar quando ela cansar. Entendem isso? Então, o que são os elementos âncoras? E esse apoio faz com que a consciência ela fique um pouco mais distanciada dos hóspedes, dos elementos da casa mental. Então, o que geralmente é elemento âncora? Nas práticas de meditação, o elemento âncora universal e o mais conhecido de todos é a respiração. É por isso que vira e mexe a gente ouve assim, meditação é respiração? Não, meditação não é respiração. A meditação é um elemento âncora que faz parte do processo. Mas meditação não é aprender a respirar. Meditação não é respiração. Respiração é elemento âncora. Talvez o elemento âncora mais utilizado, mais conhecido em todas as práticas meditativas. Então, eu elejo um elemento âncora. E elemento âncora pode ser muitas coisas, pode ser as sensações do seu corpo. Então, aqui eu estava no início, com o pé no chão, sentindo a temperatura do chão. O elemento âncora poderia ser essa conexão com o chão. O elemento âncora pode ser a sensação do encosto da cadeira, quando eu estou aí encostada na cadeira. Elemento âncora pode ser os mantras. Então, eu utilizo os mantras como elemento âncora. Então, eu tenho que entender qual elemento âncora vai ser mais adequado para mim. Para mim, pessoalmente falando, aqui na minha prática pessoal, o meu elemento âncora favorito é a respiração. Quando não é a respiração, é o movimento. Então, o movimento e as sensações que eu tenho do movimento, quando eu faço Tai Chi, por exemplo, se tornam um elemento âncora. Então, eu vou eleger elementos âncoras para mim. Pode ser o som, elemento âncora, como eu disse para vocês na minha prática de hoje. Eu fiz daquele som horroroso do cortador de grama, acabei de julgar nesse momento, um elemento âncora. Então, o som, aquela sonoridade, passou a ser o elemento âncora da minha prática. Então, toda vez que a minha consciência se cansava e se distraía por alguma razão, eu voltava para o elemento âncora. Toda vez que a mente se cansa nessa observação, ela se distrai. Por isso que a meditação é um eterno recomeço. Eu me distraio e eu volto. Eu me distraio e eu volto. O tempo inteiro. Esse é o exercício, certo? E aí, muito cuidado para não confundir a meditação com o elemento âncora, porque é o que a maioria das pessoas fazem, confunde o elemento âncora com a meditação. Por isso que eu estou dizendo, meditação não é respiração. A respiração faz parte do processo. Todos os elementos âncora faz parte do processo. A meditação não é para aprender a lidar com o elemento âncora. Não, o elemento âncora é o apoio da sua consciência. A meditação não é um mantra, não são os mantras que eu escolhi para ser elemento âncora. Isso faz parte do processo. Porque a meditação é uma arte, é um processo de acordar a nossa consciência, de manter acesa a nossa chama. Como eu disse, de uma vela lá no início, a vela precisa do apoio do pavio, da parafina, para sustentar o pavio, para manter a chama acesa. Porque se não tiver aquela sustentação da parafina ali, a chama não fica em pé, não fica acesa. Então, da mesma forma, a nossa consciência precisa de um apoio para se manter ativa. Qual é o apoio? Respiração. Todo o nosso corpo pode servir de elemento âncora. E eu costumo dizer para os meus alunos dos grupos que o nosso corpo,
O nosso corpo, organicamente falando, é o nosso principal elemento âncora e talvez o mais eficaz. Todos os nossos sentidos podem ser elegidos como elemento âncora. Então, eu vou eleger a minha audição, eu posso eleger a minha visão, eu posso eleger o olfato, eu posso eleger as sensações, né, da pele, esse tato, eu posso eleger o paladar. Então, todos os nossos sentidos podem se transformar em elemento âncora. Basta eu entender a finalidade, o objetivo de cada prática. Tudo bem até aqui? Perguntas, dúvidas, coloquem para mim aí pelos comentários. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando alguma coisa. Ó, minha irmã acabou de entrar. Boa noite. Então, gente, para hoje a nossa aula era falar um pouquinho desses elementos da meditação que são importantes, complementando o que a gente está aprendendo aqui de forma fragmentada. Então, reconhecer o efeito manada e o quanto ele me influencia, ativar aí a consciência para sair do efeito manada, compreender a dinâmica do mundo interno na interação com o interno e vice-versa, reconhecer e aprender a psicologia dos elementos da sua casa mental. Quais são os elementos da sua casa mental? A voz julgadora, a memória, o intelectual e as emoções. Diante disso, eu tenho uma consciência que é quem deve reger toda essa dinâmica interna da minha casa mental. E nisso, a consciência, para se manter acordada e desperta, ela precisa de duas estratégias: observação qualificada e elemento âncora. Então, aqui a gente fecha a nossa aula de número 4, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de número 4. Dúvidas, perguntas, até agora não vi nenhuma subindo aqui, mas caso tenham e queiram fazer as perguntas, não fique na dúvida. Eu tô abrindo esse canal e essa semana da meditação justamente para compartilhar com vocês algum desses ensinamentos, esses estudos e também da minha prática com vocês. Eu espero que esteja sendo útil aí para ilustrar, né, para enriquecer a prática de vocês no dia a dia, para que vocês fiquem de fato despertos e que essa consciência se mantenha viva, ativa, essa chama dentro de você possa ser nutrida. E não espere que esses nutrientes venham de fora, mas se autoalimente essa chama aí dentro de você, para que você fique cada vez mais presente, consciente, mas principalmente de quem você é. Só assim a gente consegue de fato manter a nossa luz iluminando vários caminhos, iluminando a nossa vida. É por isso que eu disse que meditação é vida. É vida porque ativa a gente para enxergar a vida com outros olhos, com olhos mais gentis, mais empáticos, mais generosos, mais compassivos, mais compreensível. Então ativa a gente para viver a vida real, mas sem ficar no tormento das ansiedades, sabe, das tristezas, na frustração aí com os desafios. Não, viver a vida real com tudo que ela tem, com dor e alegria, com o dia e com a noite. Então tudo isso faz parte. E quando eu adoto essa postura de inclusão, de acolhimento, a vida fica muito mais bonita. A vida nos traz muito mais oportunidades de crescimento, de melhora, e a gente se mantém cada vez mais em harmonia. E eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para nos harmonizarmos com a nossa própria vida. E seguir adiante, né? Seguindo os nossos passos, evoluindo, crescendo, florescendo, multiplicando e transformando aqui dentro o nosso mundo interno. E aí, consequentemente, a gente transforma o mundo externo, tá bom? Então, boa noite para todos vocês, gratidão pela companhia. Como eu já disse, a gente não tá aqui nesse momento para praticar juntos, a gente faz essas práticas pela manhã e domingo a gente se encontra aqui também para o nosso ciclo de harmonização. E eu espero que vocês possam também participar, compartilhar com mais pessoas e assim a gente vai crescendo a nossa rede de luz, tá bom? Um grande abraço, boa noite. Amanhã a gente tem a nossa última, não é a última não, vai até dia 14 agora que eu tô me lembrando. Então, domingo a gente vai fazer a harmonização,
né, do círculo de harmonização, mas a gente também vai ter aula, tá bom? Então, domingo a gente encerra essa nossa semana da meditação. Então é isso, gente. Boa noite para todos vocês, bom descanso aí e até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau!